Olá, boa tarde. Domingão, 22 de março, em meio à quarentena, nossa primeira semana de quarentena. Vamos ver quem aparece aqui no domingo à tarde para participar dessa nossa live que vai dar início a uma sequência especial de lives sobre a nossa casa, né? Então, já tem gente chegando aqui. Valéria, boa tarde. Quem mais? A Mariane, Luciane, Tiago, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Carol Trindade. Aliás, acompanhe aqui o trabalho da Doc Caroline Trindade, que está aqui na live. Ela tem postado bastante coisa, informação relevante, importante aí em tempos de coronavírus e de combate ao coronavírus, para você saber o que pode fazer, o que deve fazer para melhorar sua imunidade. Acompanhe aí o trabalho dela. Quem mais? Jéssica está por aqui, Roberta, sejam todos bem-vindos. Elis, uma galera, hein? De nada, Carol. Júlia. Então, olha só, a ideia, né, no domingão à tarde aqui. Boa tarde, para outra Carol aqui, Carol Lights. Brenda também, seja bem-vinda. Newton, seja bem-vindo. A ideia é começar hoje, então, uma série de lives sobre a nossa casa, né? Então a gente todo mundo aí já é arqui-sabido que as recomendações são para ficar em casa. Ficaremos em casa por algum tempo, teremos que ficar de quarentena, sendo prudente aí nas perspectivas e nas projeções. Nós vamos ficar aí provavelmente algumas semanas, né, com esse ritmo de vida totalmente desacelerado, especialmente o ritmo das ruas lá fora, e que nós vamos, enfim, ter que ficar um bom tempo dentro das nossas casas. E isso me fez pensar no que significa ficar dentro de casa e na relação que nós temos com a nossa própria casa, né? Se é uma relação de prazer, de conforto, de acolhimento, né? Se gostamos de ficar em casa e com as pessoas que nós estamos ou não. Se estar em casa e ficar em casa com as pessoas que moram conosco ou solitariamente é sinal de angústia, é sinal de, enfim, de tédio, né? De ansiedade, de uma ansiedade cada vez mais crescente. Então isso tudo me fez pensar, né? Eu aqui com os meus botões, no apartamento que eu moro de 20 e poucos metros quadrados. Enfim, então eu acredito sim, Helena, que essas lives venham a calhar para que ajudar vocês. E eu quero que essas lives elas toquem num ponto importantíssimo, que é o seguinte: nós precisamos reconhecer o significado das coisas, tá? As coisas na vida, as coisas em volta de nós, na realidade, na nossa vida, elas significam. Presta bem atenção, tá? As coisas têm significado, as coisas têm um sentido. O ser humano atual é um ser humano cego para esses significados. Surdo, cego, desatento, é a palavra que você quiser usar agora, o sentido que você quiser usar para se apropriar do que eu estou falando. Nós temos imensa dificuldade de olhar a vida, de ler a realidade e captar os sentidos, captar aqueles significados que as coisas têm em si mesmas. E não só porque a gente projeta significado nelas, mas porque elas significam em si mesmas alguma coisa. E a falta do... Quanto tempo vai durar? Meia hora, Jéssica, no máximo, tá? E a nossa falta de acuidade, a nossa falta de atenção, de presença perante as coisas, negligenciando o que elas significam, faz com que tudo pareça não ter significado, ou que tudo tenha um mesmo significado, o que não é verdade. Ou seja, estar fora de casa ou estar dentro de casa não é só uma questão de mudança física. Estou lá fora, agora estou aqui dentro. É também uma mudança de significação. Tem um sentido estar lá fora e tem um sentido estar aqui dentro. E é sobre isso que eu quero falar. Tem um sentido que deve ser recuperado, porque nós modernos perdemos essas coisas, perdemos a referência dessas coisas todas. Tem um sentido em estar na sala.
na sala de estar. Tem um sentido estar na cozinha, acompanhado ou sozinho, preparando um alimento. Essas coisas significam. Essas coisas têm valores. Essas coisas têm propriedades. E nós, humanos, não seremos diferentes dos animais se não reconhecermos o pequeno ou grande significado que cada uma dessas coisas tem. Vocês devem já ter ouvido falar ou ter lido aquela frase da Adélia Prado, né, a nossa escritora Adélia Prado, que diz: às vezes Deus me tira a inspiração, Deus, né, me tira o olhar de poeta, e no lugar da pedra vejo apenas pedra. Entende? Então assim, nós temos que tentar curar essa nossa cegueira, curar a dureza do nosso coração e parar de enxergar apenas pedra, apenas tijolo, apenas janela, apenas quarto, apenas sala, apenas cozinha. Cada uma dessas coisas pode e deve significar algo nas nossas vidas. E uma pedra nunca é apenas pedra, mas tudo que ela enquanto pedra significa. Aí você olha para uma pedra, eu estou aqui tentando recuperar com vocês um olhar simbólico sobre as coisas. Você olha para uma pedra e você não pode enxergar apenas aquele pedaço de matéria duro, mas você tem que olhar para a pedra e pensar em o quê? Em resistência, em perenidade, em continuidade, em força. São significados de pedra. Não à toa as igrejas, se construídas como devem ser, têm altar de pedra, nunca de madeira. Porque entre madeira e pedra há uma diferença brutal, absurda. E a madeira não transmite as mesmas qualidades, as mesmas características simbólicas que a pedra transmite. Estão entendendo? Toda a vida, seja sobre pedra, seja sobre leão, seja sobre ouro, seja sobre humano, toda ela fala muito além daquilo que nós estamos captando pelos nossos sentidos. É muito mais do que só o leão, aquele animal, mas algo que ele significa em si mesmo. É muito mais do que ouro, aquele metal, mas tudo o que ele significa. É uma leitura alquímica que nós devemos fazer da vida, ou seja, uma busca de sentidos e significados que estão em todas as coisas, em cada uma e em todas as coisas. E agora vejam só a nossa situação. Vejam qual é a premissa dessa minha sequência de lives. Começando hoje, uma live especial aí de domingo, e continuando durante a semana naquele meu horário das 13h23 todos os dias. A premissa é a seguinte: a minha casa é um pequeno mundo, ok? Minha casa, a sua casa é um pequeno mundo. E como mundo tem sentido, cada parte desse mundo tem sentido, cada parte desse mundo tem significado. Eu, Tiago, me proponho nesta semana a ajudar você a reconhecer o significado de cada parte da sua casa. Para além da parede, do tijolo, do cimento, da madeira, para além disso, o que significa quarto, lugar da intimidade, e o que significa cozinha, e até o que significa banheiro. Nós não vamos ter preguiça de olhar para as coisas e de olhar com tanta atenção e com tanta devoção à realidade, que vamos apreender aquilo que sai de dentro delas e que está para muito além do patente, do sensível aos meus 5 sentidos. Vocês estão entendendo? Porque se nós nos acostumarmos, se nós nos contentarmos em ler a realidade e ficar apenas com o conteúdo sensível dela, ou seja, aquilo que os olhos, os ouvidos, né, o olfato, aquilo que nós conseguimos perceber pelos sentidos, então nós seremos animais. Então nós estamos muito próximos, senão iguais aos animais ao fazer isto. Os animais não podem captar símbolos, os animais não podem fazer essa leitura da realidade. E a realidade é toda ela simbólica, o que quer dizer, toda a vida significa. Toda ela é significativa. Toda ela fala para além de si mesma. Aponta para algo fora dela. E o meu desafio aqui, já que está todo mundo dentro de um pequeno mundo agora,
de uma pequena de um pequeno cosmos, melhor dizendo, que é a sua casa. Cosmos é toda a realidade, mas existe agora o microcosmos, que é a sua casa. Sua casa é um microcosmos, um pequeno mundinho, uma pequena realidade, da qual você quase não vai sair agora. Você vai ter que ficar ali. E vai transitar como tantas coisas, piadas até que já rodaram pelo WhatsApp. Vai ficar lá, entre a sala, a cozinha, entre a cozinha e o banheiro, entre o banheiro e o quarto e a sala de novo. Se tiver um jardim, muito que bom. Se não tiver, paciência. Você vai ter que ficar ali, ó, andando pelos mesmos cômodos, pelos mesmos lugares. E eu quero te ajudar a não cansar disso. Porque você irá cansar de olhar para todas essas coisas se você tomá-las por já sabidas, por já conhecidas. Se você perder o olhar interessado nesse pequeno mundo, nessa pequena realidade que é a tua casa. E que é lugar de tantas maravilhas e também de tantas dores, de tantos traumas, de tantos atravessamentos de vida que nós temos na convivência dentro de casa. Então, me assustei bastante com algumas respostas na caixinha que eu fiz ontem sobre as dificuldades de vocês de estarem em casa. Algumas respostas são assustadoras. Porque são assustadoras para mostrar o quanto as pessoas estão se relacionando mal com a própria casa. E o que significa, já que toda a nossa questão ao longo das próximas lives é buscar o significado de cada cômodo da nossa casa. Tentar reconhecer a grandeza e quase que a ausência de limites de sentido que há em cada pequena parte da nossa casa. Que tristeza é quando nós não mais conseguimos perceber isso, não lemos mais a vida assim. E nos enfadamos com a nossa própria casa. Nos entediamos dentro de casa, porque tomamos ela por uma realidade de tijolos e cimento. Assim como nós tomamos o leão por um bicho, pura e simplesmente. Assim como nós tomamos o ouro como um pedaço de metal, pura e simplesmente. Mas toda a vida é mais do que ela aparenta. Toda a vida tem significados para muito, muito além daquilo que ela aparenta. E é nosso dever como gente, homens, mulheres de carne e osso, é nosso dever captar o que está para além do aparente. Fazer essa leitura que vai ao âmago da coisa, ao núcleo da coisa, e que transcende paradoxalmente ela. Transcende a coisa. Aquele hábito de olhar, achar que já sabe tudo sobre aquilo e olhar de novo. E olhar de novo, e de novo, e de novo, porque não se esgota. E sabe por que não se esgota? Porque é real e a realidade é inesgotável. Em termos de conhecimento, em termos de justificativa da sua atenção, a realidade é inesgotável. Pare para pensar naquela pessoa de quem você é amiga ou com quem você é casado há 20 anos, há 30, 40. E você não sabe tudo sobre ela. E você não saberá tudo sobre ela, porque é uma realidade humana, dramática, alterável, inesgotável. Pois entenda, a sua casa é um microcosmos, um pequeno mundo inesgotável de sentidos. E a gente tem que estar muito morto por dentro, muito morto, para não reconhecer mais o pequeno, o médio e o grande sentido de cada coisa dentro da nossa casa. Das fotografias que temos espalhadas pela nossa casa. Que sentido tem isso? Que sentido tem isso? Ressignificar, exatamente, Soninha. Né? Temos que estar muito, muito mortos, muito surdos por dentro. Nosso ouvido íntimo tem que estar completamente surdo para não reconhecermos a maravilha, o milagre que se repete todos os dias na cozinha das nossas casas. Nas nossas cozinhas. Tem que estar muito morto por dentro. Para a gente só ver sair dali comida para matar a fome. Vocês estão entendendo? E não perceber toda a mudança, toda a transformação, todas as maravilhas que acontecem no teu fogão, no teu forno. Tem que estar morto por dentro. Tem que estar com o olhar entediado, tem que estar anuviado, entende? Com o olhar assim preguiçoso, cansado, né? Tentando enxergar na realidade repetições, quando na realidade nada se repete. Nada se repete na realidade, porque ela é sempre nova. Sempre nova. Então, o nosso desafio com esse dentro de casa, essa sequência de lives a partir de agora, é recuperar o nosso olhar,
tirar a sujeira, a poeira que está em nós, que nos impede de olhar para a casa e ver a casa em tudo que ela significa. Olhar para a nossa cozinha e ver tudo que ela significa. Olhar para as pessoas que estão ali na sala com a gente e ver tudo que ela significa. E não importa, hein? Não importa se tua casa é grande, tem 8 cômodos, se tua casa é pequenininha como a minha. Não importa se você mora num bairro bom, num bairro chique, num bairro pobre. Não importa, é casa. Casa tem um sentido único, que serve para aquele sujeito que mora numa mansão e serve para aquele que mora numa baiuca na favela. Ele chama aquilo de casa. Estou indo para minha casa. E o que é que significa ir para minha casa? Deve haver aqui um significado muito parecido entre aquele que sai da grande empresa e está indo para sua mansão no bairro dos Jardins de São Paulo. E deve haver também essa mesma significação para aquele que pega 3 conduções para chegar na moradia dele, feita de madeira, pau, papelão, feita de lona, tá? Depois de um dia tentando ganhar a vida. E os dois, presta atenção, esses dois estão voltando para casa. E o que é que isso significa? Entende? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu pretendo que cada uma das lives da semana se detenha num cômodo da casa. E eu vou falar só sobre aquele cômodo. E eu vou tentar ajudar vocês a recuperarem o significado, ou pelo menos alguns dos significados daquele cômodo, daquela parte da casa. E para abrir esses trabalhos, eu pretendo escrever sobre isso, pretendo que, se eu conseguir, se der tempo de fazer tudo o que eu quero, se eu me disciplinar bem, eu pretendo que cada dia eu tenha um texto aqui para apresentar para vocês, porque eu, quando escrevo, organizo melhor minhas ideias do que quando falo, né? Eu sempre acredito que me expresso de uma maneira muito mais radical, mais profunda por escrito, né? Voltar para casa vai incluir as pessoas que estão por perto. Em casa, claro, Helena, nós vamos falar disso. Voltar para quem está na nossa casa. Isso é uma outra coisa interessante, voltar para quem está em casa. E o que significa voltar para casa que não há ninguém, que a casa é só sua, você mora sozinho, tá? Nós vamos tentar falar sobre tudo isso. Mas como eu estava dizendo, eu vou tentar me disciplinar a ponto de ter um texto para cada uma dessas lives, para que eu possa não perder tempo, para que eu possa não fazer concessões para o superficial. Não fazer concessões. Agora, nesse tempo de quarentena, gente, presta atenção. Nesse tempo de quarentena, cada um aqui vai ter uma boa ou uma má quarentena a depender da atenção que põe em cada pequena coisa que está fazendo. Em cada pequena coisa. A atenção que você põe em cada coisinha que você faz. É isso que vai determinar se a sua quarentena vai ser boa ou não. Para além das questões, obviamente, sanitárias e de saúde. Você vai definir se a sua quarentena valeu de alguma coisa, inclusive nessa quaresma que estamos vivendo, se você depositar atenção em cada coisa que você faz. Na limpeza da casa, na arrumação do armário, no cuidado com os filhos. Cada pequena coisa agora vai exigir todo o teu ser, toda a tua atenção. Entendem? Então, a ideia é assim, vamos lá, vamos recuperar isso dentro de nós, vamos desanuviar um pouco a nossa percepção, vamos abrir os olhos para a realidade, tentar enxergar além, tentar enxergar muito mais do que a gente está costumeiramente enxergando da nossa casa, das pessoas que estão com a gente, dos cômodos, que, olha só, se você não está contente dentro de casa, se você está ansioso dentro de casa, se você está angustiado por estar em casa, se você está com esses sentimentos ruins estando em casa, tem algo errado aí. É sobre isso que a gente está falando. Tem algo errado. Porque você tem um mundo aí à sua volta. Um mundo no qual você está dentro. E isto não pode se esvair assim. Isso não pode se exaurir por causa de uma semana, 2, 3, 4, 5. Porque não tem como exaurir este mundo. Você está entendendo? Minha tentativa de consolo para você é mostrar que você está num mundo que não tem exaustão a percepção desse mundo. Não tem limite. É vida. Você está numa casa. Essa casa é símbolo de vida. E tem ali coisa para você pensar, olhar, perceber, dedicar-se por muitos e muitos, não é nem dias, anos. Né? Casas que ficam com uma mesma família por décadas e décadas, por exemplo. Então, sem mais delongas, eu vou ler o texto que eu preparei para hoje. Tá? Aí vocês vão entender qual que é o tom
qual que é a pegada aí que nós vamos ter nas próximas lives. E espero eu que eu consiga escrever o próximo texto para amanhã, 1h23. A ideia é todos os dias nos determos num cômodo da casa, num aspecto da casa, e o texto do dia ser como uma espinha dorsal para fazer vocês pensarem e ajudarem a enxergarem aquilo da casa de vocês. Este primeiro texto, não podia ser diferente, eu acho, é sobre a casa, ou seja, o significado de casa, entende? Não é nem sobre a sala, não é sobre a varanda, não é sobre o banheiro, mas é sobre casa. O que eu entendo por casa, tá? E aí vocês vão, me permito aqui, eu vou fazer uma leitura lenta, tá? Pausada, para que vocês acompanhem e quero que vocês fiquem tranquilos que sempre no dia seguinte eu vou postar o texto no meu feed da live do dia anterior. O texto que eu usei para fazer a live hoje, amanhã está no feed, ou hoje à noite está no feed. Ok? Vamos fazer assim? Para que todo mundo acompanhe a live com toda a atenção. Agora é hora de você focar a tua atenção. Com toda a tua atenção, foca agora. Tenta ficar 10 minutos agora atento a isso. 10 minutos. Vamos disciplinar o nosso ser, tá? Toda a atenção. Daí depois de feita a live, lido o texto, tal, aquilo ecoar um pouco dentro de você, umas horas depois eu posto aquilo no feed. Para você reler, pensar, refletir, etc e tal, tá? Então até hoje à noite, estão pedindo aqui, eu posto o texto de hoje. Então o texto de hoje se chama A Casa, para abrir os trabalhos. Vamos lá? Está aqui aberto no computador, então eu vou olhando aqui no computador e lendo para vocês, tá? A casa. O homem é um vadio à procura de casa. Nasce sem teto, desprotegido, com todas as fragilidades nuas, feito fraturas expostas. É perecível, não sobrevive a frios e calores extremos, sofre as inúmeras ações do tempo e do espaço, morre por qualquer besteira microscópica que dele faça morada provisória. O homem cresce morrendo, inseguro, pouco a pouco mais perto do seu fim, num fado que todos inexoravelmente conheceremos. Malária, resfriado, tuberculose, câncer, acidente de carro, HIV, infecção hospitalar. O coitado tropeçou na rua e bateu a cabeça. Falta de comida, uma ferida na pele não tratada. Estava limpando o jardim quando foi picado. Para morrer, basta estar vivo, dizemos. O homem transita de lá para cá, tentando não cair, tentando não se contaminar, tentando sobreviver às bactérias que o humilham, ou aos assaltantes do bairro, ou ainda a quebra da bolsa onde depositara quase tudo. Vão pegando aí a fragilidade da vida. É a aventura do errante, essa de todos nós. Mudamos de cidade, quem sabe lá uma vida melhor. Casamos, separamos, casamos novamente, apostamos os recursos num determinado curso, abrimos a loja no centro com as últimas economias. Fazemos amigos, nos decepcionamos, trocamos de amigos, perdoamos os anteriores, convidamos para um churrasco. Vamos à missa, ao culto, ao retiro com o guru. E erramos. Como se não houvesse amanhã para errar de novo, cometemos os nossos crimes e pecados diários, no trabalho, na frente dos nossos pais, dos filhos, do cachorro. Do nascer ao pôr do sol, andamos como quem porta uma meia-luz, sem a certeza do que vem à frente, apalpando com mãos inseguras a realidade que quase sempre nos escapa e assiste aos nossos dissabores e quedas. Enquanto os anos correm e nos sentimos mais e mais cansados de errar por aí, tomados cada vez mais de uma vergonha que parece constituir essa nossa andança vadia. Para onde? O trabalhador termina o seu turno, bate o cartão e espera o transporte público. Quer voltar para o lugar de onde mais cedo saiu. Um misto de sentimentos o acompanha pelo caminho.
Passou-se mais um dia de erros e insuficiências, mas ele pode repousar. Pode perdoar as próprias falhas enquanto toma seu banho e arranca do corpo os sinais de perda e as sujeiras de horas tão mal vividas. Ele imagina, durante o trajeto que faz para casa, que também irá se alimentar, encontrar alguns dos seus, deitar em frente à TV. Todas essas cenas compõem uma espécie de paraíso pessoal, limitado tão somente pela infinitude que não o abarca. Horas de sono depois, espera lá. Aqui. Calma, fechei. Já volto, para vocês não perderem. Ele imagina durante o trajeto que faz para casa, vou voltar essa parte aqui, tá? Que eu... Pera lá, o que eu fiz aqui? Pera lá. É que as letras ficaram pequenininhas e me complicou um pouco aqui. Aqui, ó. Ele imagina, vou voltar nessa parte. Ele imagina durante o trajeto que faz para casa que também irá se alimentar, encontrar alguns dos seus, deitar em frente à TV. Todas essas cenas compõem uma espécie de paraíso pessoal, limitado tão somente pela infinitude que não o abarca. Porque horas de sono depois, o relógio soará o tempo das responsabilidades, dos deveres e das causas que quase sempre não são suas, mas que precisam ser tocadas. E outra vez o ciclo se perfaz, como acontece desde o dia do seu nascimento. Expulso do útero, empurrado para fora de casa, porque a vida, dizem, está lá fora e tem de ser conquistada. E por isto veste seus trajes de guerra, põe suas mantas, gorros e botas e sai em outra aventura fadada ao fracasso, porque nenhum lugar lá de fora será como aquele lá de dentro, de onde saíra, como todos os outros saem diariamente, porque não podem permanecer. O feto que não irrompe, morre. Porque neste mundo a permanência é transitória, e por isto cada um de nós quer chamar a um pedaço dele, um pequeno e simples pedaço deste mundo que seja, de casa. Quer poder se esticar sem meias ou gravatas, dispor os móveis como bem entender, forrar a parede com fotos, colecionar bonecas de porcelana, deixar tocar repetidamente a canção que mais agrada. Cada um de nós quer ser o rei ou o súdito de um castelo que conhecemos e com o qual nos identificamos a ponto de chamar familiar. Porque se lá fora podem haver estranhos costumes, irreconhecíveis práticas entre os seres, ali, dentro de casa, não somos estrangeiros. Todas as nossas coisas falam uma língua, e ela é maternal, acima da gramática seca que une aos diferentes na praça. E se nos fosse permitido escolher a própria morte, e eis que existe uma boa morte, segundo os crentes, pediríamos pela passagem tranquila dentro de casa, aquela das chamadas boas almas, que morrem dormindo na própria cama sem nenhuma dor. Naquele instante, a aventura do errante dá lugar ao sonho, e sendo moribundo em paz, vai de um vaso para outro maior, de uma origem aparente para outra essencial. E o sentimento predominante, se houver, é aquele do haver, enfim, chegado. Deu para entender? Casa é aquele lugar onde o homem, que por natureza é um errante nesse mundo, é o único lugar onde ele sente que pode dizer, enfim, cheguei. E haverá uma chegada na nossa vida, uma chegada, que é aquela após a morte, em que essa chegada será final mesmo. Será o destino final de todos nós.
Enquanto nós não morrermos, enquanto nós não provarmos desta passagem, obrigado pessoal pelos comentários. Enquanto nós não morrermos, não provarmos dessa passagem, a experiência que nós temos de chegada, de consolo dos nossos erros, de consolo do estrangeirismo que tem lá fora, o nosso consolo se chama casa. Voltar para casa e não ser estrangeiro. Voltar para casa e sentir-se dentro de novo, tal como uma criança dentro do útero ainda, sem ter sido expulso. Recuperar esse mesmo pertencimento cada vez que você volta para dentro de casa. Como se você estivesse de novo sendo acolhido pela realidade. De novo sendo acolhido pela vida. Para no dia seguinte, quando o teu despertador tocar, você tem que sair. Você é expulso de novo. Você tem que ir lá para a vida, porque dizem a vida está lá fora e a aventura tem que ser vivida. E algumas coisas lá fora têm que ser conquistadas, têm que ser caçadas, têm que ser trazidas para dentro, quando você voltar. E esse voltar-se para dentro tem tudo a ver, inclusive, com Moradas do Castelo Interior. Tem tudo a ver com tudo isso que está acontecendo com a gente. Em que agora, numa quarentena, estão todos dentro. Todos, na verdade, vivendo o processo contrário, em que ninguém está mais dizendo para você saia, ninguém mais está te expulsando do útero. Está todo mundo dizendo volta, volta para dentro, volta para o lugar de onde você saiu, volta para a origem e fica lá. Você tem a experiência de permanecer, que não é uma experiência comum à vida humana. A experiência da permanência, do estar e tornar do estar um ser. Eu sou aquele que está aqui agora, eu sou aquele que está dentro de casa. Entende? Então, olha, essa é a abertura dos nossos trabalhos. E, se Deus me ajudar, cada dia da semana, começando amanhã, 13h23, nós vamos ponto a ponto da nossa casa, cômodo a cômodo, recuperando o significado disso. E vamos tentar fazer dessa quarentena, pelo menos num pouquinho que seja, no pouquinho aqui que eu posso contribuir. Fazer dessa quarentena, enfim, uma oportunidade. Uma oportunidade, meus amigos. Se por um lado nos foram tiradas atividades, nos foram tiradas uma parte da nossa vida, partes da nossa vida lá fora, nos foi devolvida a oportunidade de permanecer dentro. E isso tem que render algum fruto. Ok? Ficamos por aqui. Muito obrigado num domingão de vocês passarem aqui meia hora da tarde de vocês comigo. Nos vemos amanhã e vamos começar a entrar em casa, tá? Com a live de amanhã. Um abraço, até o final do dia. Eu posto o texto no meu feed. Obrigadão. Tchau, tchau.